O Escaravelho de Ouro, de Edgar Allan Poe. Resumo do livro. O narrador conta a história de seu amigo, um homem chamado William Legrand. Ele descendia de uma velha família protestante francesa que tinha se mudado para a Carolina do Sul após perder a maior parte da sua fortuna. Legrand passara a morar numa cabana na extremidade oriental da ilha de Sullivan, perto de Charleston. A ilha é arenosa, com poucas árvores e grandes arbustos de murta. Como pessoa, Legrand é um pouco temperamental, e embora seja inteligente e tenha muitos livros, ele prefere gastar seu tempo preguiçosamente com pesca, caça e longos passeios em detrimento de atividades acadêmicas. Na cabana de Legrand mora também um preto velho chamado Júpiter, que tinha sido libertado da escravidão, mas se recusa a abandonar seu amado patrão. Em um certo outubro, o narrador viaja da sua casa em Charleston até a ilha de Sullivan, e ele se apressa em ir até a cabana de seu amigo, porque está anormalmente frio lá fora, devido à aproximação do inverno. Sem encontrar ninguém em casa, ele entra e espera pacientemente em frente de um fogo aceso até a chegada de Legrand. Enquanto Júpiter prepara o jantar, o anfitrião conta com entusiasmo como ele havia capturado recentemente um enorme besouro ou escaravelho, mas ele o emprestara ao tenente G. Ele convida o narrador a passar a noite, uma vez que Júpiter vai buscar o escaravelho na manhã seguinte. Júpiter insiste que o inseto é feito de ouro maciço, o que é descartado por Legrand. Ele tira um pedaço de papel dobrado do bolso, faz um desenho do escaravelho nele e o entrega ao narrador. Quando o narrador vai examiná-lo, o grande cachorro de Legrand entra na sala e pula no narrador, lambendo seu rosto ansiosamente. Em seguida, o narrador admira o desenho de Legrand, acrescentando que o escaravelho parece uma caveira. Legrand concorda que ele lembra um pouco uma caveira. Os dois homens continuam a divergir sobre o formato do desenho e Legrand, ofendido, o pega de volta. Ao examinar o papel, Legrand fica perplexo por algum tempo e o guarda em lugar seguro, trancando-o à chave. Desconfortável com este comportamento, o narrador decide não mais passar a noite na cabana de Legrand e retorna à sua casa em Charleston. Um mês depois, Júpiter visita o narrador na sua casa na cidade, preocupado com a saúde de seu mestre, pois ele vinha se comportando de forma muito estranha. Legrand vivia vagueando pela ilha e seus arredores, e certa vez desaparecera o dia todo. Júpiter chegara a preparar uma vara para lhe dar uma boa surra, mas perdera a coragem ao ver a aparência fatigada do seu patrão. Júpiter acreditava firmemente que a culpa era do escaravelho de ouro, que teria mordido seu patrão e o deixado naquele estado. De qualquer maneira, ele trouxera uma mensagem de Legrand na qual ele convida o narrador a ir imediatamente para a ilha, para resolver algo de bastante importância. Intrigado e preocupado com a sanidade mental do seu amigo, o narrador decide ir com Júpiter ver Legrand. O velho negro havia comprado enxadas e foices por ordem de seu patrão, mas não tinha a ideia do motivo. Ao chegar na ilha de Sullivan, eles seguem a pé até a cabana, onde Legrand os recebe alegremente, com os olhos brilhando de entusiasmo no seu rosto pálido. Ele afirma solenemente que o escaravelho de fato era de ouro e o deixará rico em breve. Ele pega uma caixa de vidro contendo o belo besouro,
que possui uma carapaça dourada e era bastante pesado. O narrador fica preocupado com seu amigo, insistindo que Legrand está verdadeiramente doente e que ele ficará por alguns dias para cuidar dele. Legrand diz que está completamente bem e que a única cura para a sua intensa excitação é o narrador acompanhá-lo em uma pequena expedição imediatamente, acrescentando que eles estarão de volta em sua cabana pelo amanhecer do dia seguinte. O narrador aceita, com a condição de que Legrand deve deixar que ele cuide dele até sua recuperação, com o que ele prontamente concorda. Carregando as ferramentas, os 3 homens e o cão seguem de barco até o continente e depois se embrenham pelo mato a pé. Durante a caminhada, Legrand balança o escaravelho num pedaço de corda onde ele o amarra, o que reforça a conclusão do narrador que ele estava mentalmente perturbado. Depois de caminharem por bastante tempo, eles chegam a um lugar muito isolado, formado por uma plataforma natural cheia de penhasco. Legrand para em frente a um grande tulipeiro e ele pede que Júpiter suba nele, carregando o escaravelho. Júpiter protesta, dizendo ter medo do inseto, mas acaba concordando. Júpiter sobe cerca de 20 metros e desaparece na folhagem da árvore. Instruído por Legrand, ele sobe pelos ramos até chegar à extremidade, onde ele descobre uma caveira pregada. Legrand diz a Júpiter para soltar o besouro através do olho esquerdo do crânio, permitindo que desça lentamente da direção do chão. Após alguma confusão sobre o que Júpiter entende como esquerda e direita, finalmente ele passa o escaravelho pelo olho esquerdo e o solta no chão. Legrand marca o terreno com uma fita métrica a partir do ponto onde caíra o escaravelho e ordena que Júpiter desça. Legrand coloca uma estaca no chão e diz aos seus companheiros para começarem a cavar nesse ponto. Embora o narrador acredite que Legrand está mentalmente perturbado, ele decide atender ao seu pedido. Depois de 2 horas, eles cavam um buraco com mais de 5 metros de profundidade, mas nada encontram. Desanimados, os 3 homens recolhem as ferramentas e começam a caminhar para casa. Subitamente, Legrand salta sobre Júpiter e exige que ele mostre qual é o seu olho esquerdo. O pobre negro toca seu olho direito e Legrand, excitado, faz com que eles voltem ao tulipeiro. Ele marca outro ponto pouco mais à esquerda e faz novas medições. A escavação recomeça em um novo local a cerca de 50 metros de distância. Depois de algum tempo, o cão começa a uivar furiosamente, salta para o buraco e escava a terra, desenterrando 2 esqueletos com roupas apodrecidas. Enquanto se dirige para os esqueletos, o narrador tropeça em um anel de ferro. Cavando freneticamente, eles desenterram um pesado baú de madeira, que eles abrem com algumas pancadas de enxada, revelando um imenso tesouro de ouro e joias. Tanto o narrador quanto Júpiter ficam absolutamente perplexos. Os 3 fazem 2 exaustivas viagens até a cabana para conseguirem levar todo o tesouro. Depois de descansarem e se alimentarem um pouco, eles examinam o tesouro. São milhares de joias, pedras preciosas e moedas de ouro, que avaliam por baixo em mais de $1 milhão. Legrand satisfaz a tremenda curiosidade do narrador e explica como conseguiu localizar o tesouro. Tudo começara naquela noite de outubro, quando o narrador visitara Legrand e reclamara do desenho do escaravelho no papel. Legrand ia jogá-lo no fogo quando percebeu que havia um desenho de uma caveira que ele não havia feito. Além disso, ele notou que aquilo não era exatamente um papel, mas sim um pedaço de pergaminho. Atordoado com o acontecimento,
ele trancou o pergaminho em sua mesa para que ele pudesse pensar sobre isso um pouco mais. Mais tarde, após o narrador ter se retirado, ele lembrou que o pergaminho foi encontrado inicialmente na areia perto dos restos de um barco na ilha de Sullivan, e Júpiter o usara para embrulhar o escaravelho e não deixá-lo voar. Depois que ele emprestou o escaravelho ao Tenente G, ele guardara o pergaminho no bolso e o esqueceu, até redescobri-lo quando procurava um papel para desenhar. Lembrando que alguns tipos de tinta só são visíveis quando aquecidos, ele limpara o pergaminho e o aproximara do calor, revelando uma série de símbolos e números, além da caveira e de uma cabeça de cabrito. Legrand animadamente explicou que a caveira é um símbolo dos piratas e que um pergaminho dura muito mais tempo do que um papel. Além disso, o cabrito, Kidd em inglês, poderia simbolizar a assinatura do famoso pirata, o Capitão Kidd. Ele tinha ouvido falar muitos rumores de que o Capitão Kidd havia percorrido a região com seus companheiros piratas e tinha enterrado um tesouro em algum lugar da costa atlântica. Isso convenceu de que o pergaminho poderia ser a chave para a localização do tesouro dos piratas. Devido ao jogo de palavras entre Kidd e Cabrito, Legrand deduziu que a mensagem cifrada tinha sido escrita em inglês e a decodifica contando a frequência dos símbolos e fazendo associações com as letras mais comuns em inglês. Logo, ele consegue chegar a uma mensagem compreensível que dizia: um bom vidro no hotel do bispo na cadeira do diabo. 41 graus e 13 minutos. Nordeste quarto de norte. Principal tronco, sétimo ramo, lado leste. Larguem do olho esquerdo da caveira uma linha de abelha através da bala 50 pés ao largo. Legrand esperou alguns dias e, em seguida, pediu que as pessoas ao redor da ilha de Sullivan se tinham ouvido falar de algum hotel do bispo. Ninguém tinha qualquer informação, mas, de repente, ele se lembrou que havia uma antiga família chamada Bessop, que possuía uma grande mansão na cidade. Lá, uma velha mulher lhe disse que tinha ouvido falar de uma grande rocha próxima chamada Castelo de Bessop, e o levou até lá. Ao chegar, Legrand notou uma saliência especial de cerca de 12 polegadas de largura e 18 centímetros de comprimento, vários metros abaixo do topo da rocha. Reconhecendo que este era a cadeira do diabo na mensagem, ele voltou para casa para pegar um vidro, ou luneta. Ele voltou, sentou-se na cadeira, apontou a luneta nas direções especificadas no pergaminho e descobriu a mancha branca de uma caveira pregada na árvore. O resto da mensagem indicava os procedimentos para localizar o tesouro, bastando deixar cair uma bala do olho esquerdo do crânio e cavar a cerca de 20 metros de distância. O resto da história já era conhecida. Legrand explica que a confusão entre esquerda e direita de Júpiter fizera com que eles errassem o local do tesouro por uma boa distância. O narrador fica satisfeito com as explicações de Legrand, mas pergunta por que ele tinha balançado o escaravelho daquele jeito. Legrand esclarece que tinha percebido que os outros dois acharam que ele tinha ficado maluco e resolvera pregar uma peça neles, se comportando de maneira um tanto excêntrica. Por fim, o narrador pergunta de quem eram aqueles dois esqueletos que eles tinham encontrado. Legrand diz que não tem como ter certeza, mas acha que Kidd necessitara de ajuda para enterrar seu tesouro, mas provavelmente não desejava que outros soubessem o seu segredo.